From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós vamos hoje ver as lições aprendidas do capítulo 15 do livro de Êxodo. Nós estamos meditando este livro tão importante que Deus deixou para nós, e através desta meditação nós podemos ter um entendimento melhor da palavra, mas não apenas um entendimento intelectual da palavra, mas sim a palavra revelada para o tempo presente. Para isso, nós cremos que Deus enviou um profeta, por nome William Marion Branham, para precursar a sua segunda vinda e abrir para nós toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esta mensagem, basta fazer contato conosco. Aí na descrição tem os nossos contatos e nós teremos prazer em explicar esta mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de vermos parte a parte o livro do capítulo 15, melhor dizendo, versículo a versículo, chegamos hoje ao nosso momento de conclusão. Primeiro, eles tiveram uma grande festa maravilhosa. Aqui no início do capítulo 15, nós vemos Moisés cantando, louvando ao Senhor, dizendo que o Senhor triunfou gloriosamente, lançou os cavalos no mar junto com os cavaleiros. Ele também disse que o inimigo perseguiria, alcançaria, ia fazer muitas coisas, mas Deus soprou um vento e derrubou o inimigo. Nós vemos um momento de grande festa no meio do povo de Israel. E não é por menos, né, meus irmãos? Sofrer como eles sofreram. Nós já meditamos desde o capítulo 1 até o capítulo 14, aonde foi a travessia do Mar Vermelho. Nós vimos o sofrimento que este povo tinha passado. Porém, agora, eles viram que o inimigo, aqueles que os perseguiam, que tentavam destruir eles, estavam derrotados. Viram até ali no mar, cada um deles, os corpos ali na praia, e viram que Deus estava lutando por eles. E veio o sentimento de gratidão. A gratidão que o povo expressou quando eles estavam cantando. Olha, isso é tão importante. Cada dia é dia de gratidão. Nós devemos estar gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. É muito fácil, nós aprendemos isso, ficarmos olhando para trás e esquecermos das coisas que Deus tem feito para conosco no presente, hoje. O que Deus fez hoje na sua vida? O que Deus fez hoje nesse mês, neste ano, nesta hora para você? Com certeza você tem vários motivos para ser grato. A gratidão também, ela nos leva à confiança. Você pode confiar firmemente em Deus, porque aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Mesmo que não seja da maneira que nós esperamos. E aí está um ponto importante. Às vezes nós queremos
que Deus faça da forma que nós desejamos, da maneira que nós planejamos, no nosso tempo. E com isso, quando nós temos essa atitude de trazer tudo só de uma maneira egoísta, tem que ser do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, nós também esquecemos de ser gratos. Porque parece que nós servimos um Deus de frustração. Parece que eu peço e acontece com os outros, eu peço e acontece com fulano, com Beltrano, mas comigo nada acontece. Justamente porque você está querendo que seja da sua maneira. Então se examine você mesmo para que possa conhecer se tem ou não um espírito de ingratidão te rondando. Às vezes não é aquela gratidão expressada, mas é aquela gratidão velada, íntima, sabe? De questionamento. O profeta de Deus para esta era, ele chama de arrazoamento. Você começa a arrazoar, a questionar a Deus. Será que realmente Deus está me ouvindo? Será que realmente isso vai acontecer? Lá internamente, às vezes está vindo para a igreja, está louvando ao Senhor, está cantando, mas quando está no individual, aquela sementinha do arrazoamento está tentando roubar aquilo que Deus tem para você. Por isso nós devemos manter a nossa confiança firme, porque os israelitas, eles foram encurralados. E se recordam? Eles foram encurralados ali e não tinham uma saída fácil para eles, eles dependiam de um milagre. E lembra que eles não foram orar, eles foram murmurar contra Moisés. E Moisés foi chorar para Deus. E Deus chamou a atenção de Moisés. Nós devemos confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, no tempo dEle, da maneira dEle. Nosso papel é sermos gratos e sermos adoradores. E a adoração verdadeira, nós falamos sobre sermos adoradores, nós aprendemos neste cântico de Moisés também, que tem a adoração verdadeira, é quando nós assumimos o compromisso de exaltar o nosso Deus da vitória. Nunca esqueça disso, exaltar a Deus em cada vitória. Toda vitória que nós temos, ela é de Deus, não é nossa. E muitas vezes o inimigo faz pensar que nós conquistamos aquilo, que foi o seu esforço, foi sua dedicação, foi fulano que te ajudou, foi Beltrano que mexeu os pauzinhos e etc. E não é isso. Tudo, irmãos, para um cristão, para um eleito de Deus, todas as coisas unem para o bem. Todas. Seja uma circunstância, como Israel estava ali, encurralado, aquilo serviu para o bem. Como, pastor Ezequias? Serviu para abrir o Mar Vermelho. Serviu para mostrar para eles que Deus estava batalhando em favor deles. Para o que serviu? Nós avançamos um pouco mais após essa grande festa. Lembra de Miriam? Lá no verso 20, capítulo 15 de Êxodo, lá no verso 20, 21, a profetisa Miriam pegou lá o seu tamborim, saiu louvando, abrindo a sua boca. As jovens também ali de Israel saíram e elas cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, repetindo aquilo que Moisés tinha falado. Uma grande festa e eles estavam ali. Porém, a vida, ela continua. E eles continuaram então em sua caminhada e chegaram até as águas amargas. Exatamente. Nós vemos que neste primeiro trecho da caminhada deles, eles enfrentaram as águas de Mara, que significa amarga. Eles viram diante deles que Deus tinha que operar mais um milagre. E novamente, um dos pontos que nós vamos meditar bastante, que você vai cansar de ouvir falar daqui por diante, é sobre ingratidão
murmuração e rebeldia. Vou repetir de novo. Ingratidão, murmuração e rebeldia. Esses 3 caminhos, irmãos, é o caminho da perdição. Não adianta ser religioso, não adianta falar que ama a Deus, que crê em Deus. Quando entra o sentimento de ingratidão, e como que vem essa ingratidão? Nós acabamos de falar. É quando você quer que Deus haja da sua maneira. Você fica numa expectativa de como Deus vai fazer. E em que tempo Ele vai fazer. E Ele não fazendo conforme a sua expectativa e fora do seu tempo, então você fica frustrado. Você fica frustrada. E isso realmente vai para o próximo passo. Então você fica com sentimento de ingratidão. A ingratidão logo ela vai crescendo, porque vai demorando, parece que só está demorando. E você vai, dia após dia, aquela ingratidão vira uma murmuração. Então ela sai do seu coração e agora ela é expressa pela sua boca. Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador, Ele disse que o coração fala, a boca fala, melhor dizendo, daquilo que o coração está cheio. Ele expressa. Então, depois de um tempo de ingratidão, aquilo fica trabalhando dentro de você, pelo arrazoamento, pelo questionamento do que Deus prometeu, aquilo vira uma murmuração. Tá vendo? Só problema, só dificuldade. Que adiantou eu ser fiel? A mesma coisa eles estavam fazendo aqui. Eles chegaram até aquele deserto e a hora que eles chegaram, eles caminharam durante 3 dias no deserto e não acharam água. Aí, ó, imagine só, 3 dias caminhando, isso está lá pelo verso 22. Lembrando que é uma revisão do que nós já aprendemos na nossa meditação. Então, eles caminharam 3 dias ali no deserto sem achar água. 3 dias cansadas, crianças chorando. Por fim, chegaram, acharam água, mas eles não podiam beber, porque as águas eram amargas. E aí, o que o povo fez? Murmurou. Começou o processo de murmuração. Expressou. 3 dias ali, esperando Deus agir. Ó, Deus vai falar, Deus vai agir. Primeiro dia nada, Deus vai fazer, vai chegar água, eu tenho certeza. Segundo dia nada. Terceiro dia, Deus vai agir, Deus vai fazer e nada. E de repente, ao longe eles conseguem ver água. O povo começa a ficar alegre. Quando chega na água, a água não pode ser bebida. A água é amarga. Eles não conseguem beber mais daquela água. E aí eles ficam frustrados. E o que eles fazem? Eles vão murmurar. Eles não vão orar. Eles não vão olhar para o Deus Todo-Poderoso que libertou eles lá da escravidão do Egito. Eles não vão olhar para o que Deus fez abrindo o mar. E melhor ainda, eles deveriam olhar para algo bem melhor, que era Deus com eles ali no tempo presente. E eles vão murmurar. A atitude deles foi de murmuração, foi ali murmurar para Moisés. E o que nós aprendemos? Que nós devemos confiar em Deus nas provações. Sempre que nós somos provados, somos testados, nós devemos ter isso dentro de nós, de confiar em Deus nos momentos de provação. O profeta de Deus para esta era, William Martin Branham, ele nos ensina que Abraão, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus enquanto ele esperava pelo milagre de ter o filho. Ele já velho, sua esposa já velha, e ele faz uma pequena ilustração, o profeta, dizendo assim, quando ele ia até o mercado e até algum lugar, e as pessoas perguntavam, e aí, Abraão, o filho já nasceu? Ele, não, mas está vindo, glória a Deus, aleluia. Passava mais 2, 3 anos, e aí, Abraão, o filho nasceu? Não, glória a Deus, aleluia, ele virá. Não se preocupe que ele virá. E o profeta diz que Sara já preparava um enxoval, já preparava o quartinho, o bercinho do bebê. Isso demonstra uma fé que é fortalecida não pela murmuração, mas sim pela adoração, pelo louvor. Não importa quanto tempo demora, aqui estou eu, Senhor, com as minhas mãos levantadas, te glorificando, te louvando, te exaltando, porque Tu és fiel, Senhor. E eu sei que o Senhor
vai me ajudar neste momento, vai cumprir com a sua palavra. E aí nós vemos também outro ponto, que é a dependência e obediência. Nós devemos lembrar que a nossa obediência e busca pela vontade de Deus, ela nos conduz a lugares de descanso e refrigério espiritual. Depois da murmuração, Deus orienta Moisés o que ele deve fazer. Aqui está um ponto bem importante, a partir do verso 25, que Moisés clama ao Senhor. O Senhor mostra para ele um pedaço de madeira e fala para ele lançar aquele pedaço de madeira ali na água, e a água se tornaria doce. Isso aponta para o Calvário. O profeta de Deus para esta era nos disse isso. Isso aponta para o Calvário, na mensagem redenção em plenitude e regozijo. O profeta diz isso, ele estava apontando para o Calvário. Quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, lá aquele madeiro transformou a nossa vida amarga, a nossa vida de pecado, a nossa vida de dificuldade. Ele transformou isso no quê? Ele transformou as nossas vidas, limpando com o seu sangue todo o nosso pecado e nos colocou na jornada que nós estamos hoje. Como nós devemos ser agradecidos por aquele dia no Calvário, irmão? Eu, você, devemos ser agradecidos e olhar para o Calvário e falar: Senhor, transforma-me. Eu não quero ser, ó Deus, um ingrato, um murmurador e um rebelde, Senhor, mas eu quero ser um adorador verdadeiro, como Abraão foi, como Sara foi. Então, que Deus possa selar essas lições dentro dos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. He